E eu não consegui absorver tudo, de repente Jefferson não conseguiu absorver tudo, mas na convivência do dia a dia, a gente vai trocando experiências e aprendendo, né? E ao longo do caminho hoje, minha cabeça veio pensando e martelando e veio com um monte de perguntas, e algumas perguntas pontuais, né? E assim, eu acredito que seja uma nova fase na vida de cada um mesmo, literalmente, né? Alguns mais tarde, outros mais cedo, aos nossos olhos, mas no momento que eu vim é tudo no tempo de Deus, né? Então muitas vezes eu vi um vídeo lá no canal sobre Abraham Lincoln, né, que o rapaz tem a narrativa e falando de quantas vezes ele tentou, mas quantas vezes ele, aos olhos, foi um fracasso. Só que chega num momento em que ele ganha e se levanta para ser o presidente que marcou e mudou a história dos Estados Unidos. E sinceramente, eu não consigo olhar para trás na história hoje mundial e ver alguém que tenha feito o que esse homem fez. Não somente pelo fato de ter sido um excelente presidente, mas pela trajetória de vida dele, né? E hoje eu observei e fui fazendo analogia também. Quando você olha para a história de Luiz Inácio Lula da Silva, é uma trajetória de quedas também, mas não desistiu. Então são homens que hoje não dá para a gente fazer um julgamento de como é que está certo ou está errado. Mas tem coisas na história da vida desses camaradas que nos incentivam. Você tem que respeitar. Que nos incentivam, são homens que não desistiram, tentou uma vez, tentou duas, não deu certo e continuou, e foi, e bateu. Se superou. Né? Até que aconteceu. E a mesma coisa vai ser a gente. Nós vamos para a rua e nós vamos bater, até que a primeira porta vai se abrir. E a primeira porta é só o princípio de várias portas que já estão abertas, mas que a gente não chegou nelas. Então, eu vim com esse pensamento ao longo da caminhada hoje. E assim é bom você vir e você ter uma ideia, né? Porque enquanto eu caminho, eu estou conseguindo processar algumas coisas, às vezes dentro de um ônibus, às vezes dentro de um carro. Você não tem esse tempo para você parar, pensar, analisar. Tempo de reflexão. Exatamente. E observar o olhar de alguém que está passando, o rosto de alguém que está passando, né? E ver as expressões. Aquelas expressões, elas vão me dizendo também, enquanto eu estou chegando para cá, elas vão me dizendo muita coisa. Tem gente que já passa sorrindo, tem gente que já passa de cabeça baixa, tem gente que você olha assim, o camarada parece que levantou dizendo, pô, mais um dia, estou indo para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, pô, não tem jeito. E não está satisfeito. Não. E isso me traz uma outra reflexão bíblica a respeito de um camarada chamado Salomão, o maior rei da história. Alguém que o próprio Deus disse que não existiu antes dele, nem depois dele, alguém com a sabedoria que esse homem teria, que Deus estaria dando para ele. Só que esse mesmo camarada, ele disse que tudo que você faz embaixo do sol é vaidade. Mas ele está dizendo que então a gente não tem proveito de nada? Não. Ele está dizendo que tudo se torna vaidade quando o centro de tudo que a gente faz não é Deus. Como o Luiz disse ontem, o nosso objetivo aqui é nos prepararmos para esse encontro. Então, se tudo que a gente faz, a gente fizer com excelência, com qualidade, com determinação, com dedicação, nós estamos a um passo de termos um real encontro com Deus. Por que isso? Porque a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina, que mesmo quando você é um escravo, e isso é uma carta que ele escreve a Filemon, mesmo quando você é um escravo, você precisa se dedicar ao seu Senhor. Hoje nós somos livres. A empresa que nós estamos começando a trabalhar,
ela nos torna mais livres ainda, a partir do momento que ela não está dando um visto na nossa carteira, nos contratando como empregados, não. É uma empresa que ela está nos dando a oportunidade de nós sermos colaboradores e chefes, patrões da nossa própria vida, empreendedores da nossa própria vida. Então, assim, eu acredito que é com esse otimismo, com essa garra, com esse ânimo que nós temos que fazer. Ir de porta em porta, de comércio em comércio, aquele que você acha que é o mais... não, esse aqui realmente não vai ter chance de fechar, pode ser o mais propenso, porque talvez seja o que esteja mais necessitado de ter uma visibilidade para poder concorrer de igual para igual com os outros, ou até ofertar serviços melhores, né? Então, assim, é uma pequena reflexão que eu vim fazendo ao longo do caminho, né? E eu espero que ela sirva para as nossas vidas de um modo geral, né? Que ela nos impulsione, assim como ela está me impulsionando a seguir adiante e a enfrentar todas as dificuldades e a saber lidar com elas, né? E tudo que a gente aprendeu nesses 2 dias, já desde a conversa inicial aqui na segunda-feira até ontem, só vai ter sentido se tornar natural na gente. Não pode se tornar mecânico, porque se tornar mecânico não vai ter valor nenhum, né? São técnicas que a gente aprendeu, sim, mas são técnicas que, se a gente parar para observar, elas vão se fundir naquele último esquema que você mostrou para a gente, elas vão se fundir com o nosso sentimento e com o nosso jeito e nosso estilo de vida. Elas vão se fundir, né? Como o 5º elemento lá, que é o coração. Ou seja, é ele que dá todo o sentido para o restante do esquema. É ele que vai dar todo o sentido, porque você vai se apaixonar por fazer aquilo dali. Aquilo ali vai se tornar realmente seu estilo de vida, você vai gostar de fazer aquilo. E aquilo que a gente aplicar nas vendas, não vai ser só nas vendas, vai ser no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, na nossa casa, vai ser com os nossos amigos, a gente vai passar a viver isso. A gente vai passar a viver isso. Porque se você olhar o estilo de vida de um vendedor, na verdade, é o estilo de vida ideal para qualquer ser humano dentro da sua casa. Aquilo que você é como vendedor, a sua dedicação, o seu compromisso tem que ser aquilo que você vive no seu dia a dia. Exatamente. Isso é uma realidade. Eu vim parando e vim pensando sobre isso. Falei, rapaz, tem muito mais coisa no que Pedro falou, no que Luiz falou ontem, e Pedro falou ontem, do que realmente parece que está ali. Tem muito mais coisa. Porque, na verdade, eles vivem isso aqui. Eles vivem. Luiz deixa a família longe, Pedro está aqui, se dedica, tá melhorando, passou a vida toda mexendo com isso, né? E o trabalho deles trouxe também os vínculos de amizade. Então a gente precisa aprender isso. Eu acho que é muito importante isso hoje. Não só a questão do trabalho, mas trouxe vínculos de amizade, de confiança. Criou-se elos fortes, né? E toda a trajetória humana, a gente precisa entender que nós fomos feitos para ser dependentes uns dos outros, ao ponto de necessitar e oferecer. Necessitar e oferecer. Então o nosso cliente também é assim. Ele necessita de aparecer e nós temos o produto para oferecer para ele, para dar visibilidade para ele. Então tudo está interligado, é intrínseco uma coisa na outra. E a partir do momento que você descobre isso, você tem outro ânimo para você chegar e falar, rapaz, hoje eu vou arrasar com as vendas porque eu vou atender o meu cliente da melhor forma possível que eu puder e vou fazer para ele aquilo que tiver ao meu alcance e vou buscar ir além para poder ofertar algo diferente para ele que o meu concorrente está ofertando. Porque o meu cliente merece o melhor, porque o meu cliente já não é mais cliente, é meu amigo. É amigo. Com certeza. Parabéns. Muito bem, sabe as palavras para você. E fico feliz de você ter aproveitado, o tanto que você aproveitou o treinamento de ontem. Estou vendo que, pelo menos o efeito surtiu em você, que estou vendo que você está com uma mentalidade muito boa.
uma mentalidade inovadora, e o caminho é esse. O caminho nosso hoje é inovação, é criatividade e, acima de tudo, a persistência, a perseverança. Pois sem persistência e sem perseverança você não vai para lugar nenhum. A persistência vale mais do que o talento, vale mais do que vários dons que as pessoas têm. Então, a persistência é o maior ingrediente para um vendedor se dar bem, ser um sucesso no mercado de trabalho. A persistência. Não esqueçamos dessa palavra, persistir sempre. Por mais que você escute não, por mais que você receba não, esse não tem que te motivar para levar para um sim. Você vai ouvir um não, 2 não, 3 não, e assim por diante, mas o sim vai chegar. Vai depender do seu trabalho, da sua dedicação, da sua persistência, da sua força de vontade, do seu ânimo, do seu empenho, do seu trabalho como um profissional de vendas. Esse trabalho que nós fizemos aqui, esse treinamento, ele não é um treinamento qualquer, ele é um treinamento realmente para mudar a mentalidade da pessoa. É um treinamento de transformação, de uma nova forma de enxergar o nosso mercado, o perfil do nosso cliente hoje em relação à nova tendência do mercado, em relação ao novo perfil de cliente. Sim, Pedro, pode falar. Eu gostaria de acrescentar o seguinte.